tudo bem? Você já pensou em ser um banco, inteiro uma fintech? Aqui a gente tem uma solução, Embedded Bank, né? Com um convidado aqui super parceiro da RBI. Já trabalhamos juntos aí há mais de um ano fazendo operações e que hoje eu tenho a honra aqui de trazer para o nosso podcast de hoje. Então, Taba, seja bem-vindo, uma honra aqui ter você e a gente vai poder compartilhar aí com todo mundo a tua história e os planos para o futuro, né, da Y3. Por favor, fica à vontade aí para se apresentar. Bom, obrigado, Magela. Para mim é um super prazer estar com vocês aqui. É muito legal poder participar desse pod, a gente poder debater um pouco, conversar um pouquinho sobre todas as tendências de mercado, né, do Embedded Finance. A gente está tentando aí, de alguma forma, ajudar o mercado, né, com as nossas soluções. São já 3 anos, pelo menos, aí, da UI3 no mercado. Então, estamos aqui para tentar, enfim, ajudar um pouco tantas empresas que querem ingressar de alguma forma no sistema financeiro. Maravilha, muito bom. E para começar, me conta um pouquinho a história da Y3, né, que tem aí 3 anos, como você comentou, mas tem 25 anos do Taba aí de vida pregressa. Verdade. Bom, a história, na verdade, é bastante longa, vou tentar resumir, né, Magela, mas... 25 anos? Resumir em alguns minutinhos aí. Mas a gente, assim, eu tive a oportunidade de começar muito cedo no mercado financeiro, né, no mercado de factoring ainda, né, lá atrás, naquela época que existia o desconto de cheque, né. Comecei num momento muito... artesanal, eu diria, né, do crédito. E enfim, então mas tive a oportunidade então de conhecer todo esse movimento de transformação do mercado financeiro, onde se começou no mercado do factoring, depois foi para a securitização e a gente chegou até então os FDICs, né? Fui cofundador de um grupo chamado Grupo Plata, né, situado em Porto Alegre, que basicamente cresceu e se desenvolveu negócio por todo o país. E aí basicamente o que aconteceu, Magela, foi há 3 anos ou 3 anos e meio atrás, mais ou menos, eu me dei conta que queria muito investir em tecnologia. Esse era a minha cabeça, né? Começar a investir em tecnologia, pensar num modelo diferente de negócio do que simplesmente aquela operação mais artesanal e a gente digitalizar de alguma forma as operações, ajudando o sistema financeiro. Então, eu saí, realmente me desliguei do Grupo Plata e fui iniciar, então, o projeto da UI3, né? Ingressando no Banco Central com pedido de SCD, banco liquidante e emissor de moeda eletrônica, né? Assim começou tudo. Então, fomos aos pouquinhos. A primeira coisa era assim, eu conhecia muito de crédito e pouco de tecnologia. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar alguém que conhecesse muito de tecnologia, lógico, né? Sem dúvida. Então, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa super legal, que é o nosso CTO hoje, que é o Lucas. A gente sentou junto e ele comprou esse meu projeto, né? Falou, legal, vamos botar de pé isso, vamos transformar o mercado, trazer algo diferente. Então, foi aí que começou o I3, a gente do zero, fomos construindo aí tijolinho a tijolinho, codando, né? Então criando uma plataforma digital que essa plataforma digital pudesse ajudar. E essa foi sempre a finalidade e a mentalidade nossa, né? Que a gente pudesse ajudar empresas que não fossem do sistema financeiro para que elas pudessem ingressar no sistema financeiro oferecendo crédito principalmente, né? Para o seu ecossistema. Né? Então, seja outros FDICs, né, eventualmente, do mercado, que a gente sempre atuou muito forte nisso, mas qualquer tipo de empresa, né, que pudesse, de alguma forma, ingressar no sistema financeiro oferecendo crédito através das nossas soluções, sempre pensando em tecnologia, que essa é a mentalidade. Então, foi assim que começou e a gente tem desenvolvido muitos negócios aí no mercado, produtos novos e tudo isso. Pô, muito bom. E você já começou aqui em São Paulo, né? Quando você já veio de Porto Alegre direto para cá e a sede é aqui. Então é importante também a localização, porque... Assim, na verdade, eu me mudei para São Paulo fazem 7 anos, né? Por conta ainda da outra operação. E aí começou, de fato, a UI3 começou em São Paulo. Nós temos ainda escritório em Porto Alegre da UI3. Tá? A UI3 tem uma matriz lá, né? Que inclusive reporta ao Banco Central de Porto Alegre, né?
então da sede do Banco Central em Porto Alegre. Mas o negócio principal já está, ou seja, a grande maioria das pessoas executivos da Oi3 já estão em São Paulo. Temos um escritório aqui na Vila Olímpia, né? Então, onde a gente possa ter... Imagina, tu já esteve várias vezes lá, conhece já bem o escritório. Então, Vou fazer meu testemunho aqui daqui a pouco. A gente gosta muito de receber ali as pessoas para conversar, pensar em produtos novos. A gente é muito flexível e gosta de tentar criar negócios novos, né? A gente não é aquela empresa que tem um produto de prateleira só e entrega o produto. Não, a gente gosta de pensar fora da caixa de como a gente pode transformar o mercado. Então, toda empresa que chega com uma ideia diferente, a gente gosta desse exercício de como a gente pode ajudá-los, né? Então... Não, e é muito legal, né? Eu acho que, sei lá, 3 meses atrás, eu tô indo, eu vou lá no escritório, vai fazer 2 anos já, né? Então, eu conheço bem e realmente o que ele está falando aqui é verdade, assim, além da receptividade, não é só o Taba, todo o time dele, né? E depois que a gente está operando, a gente vê isso também com toda a equipe, né? Do jurídico, financeiro, suporte, tudo funciona com essa dedicação. Mas foi muito legal há 3 meses atrás que eu cheguei lá e fui te parabenizar. Fui lá para uma reunião, você sempre faz a honra lá de nos receber, pelo menos dar um chá, um alô e ir para a tua agenda. Mas eu fiz o testemunho, não sei se você lembra. Tava, parabéns, porque isso aqui, eu que era executivo de universidade, via a vida, né, acontecendo ali ao vivo, eu disse, parabéns, porque há 2 anos atrás tinha pouca gente, tinha ali uma operação com muito entusiasmo, muita capacidade, muita experiência, mas faltava aquele burburinho que eu digo que em campus de universidade a gente sempre vê. E quando chegou lá, você deve lembrar que tinha aquele gráfico lá que eu... Tava, que gráfico é aquele ali? Tanta gente aqui. E ali você já explicou um pouco um caso concreto, que era a nota comercial que você tinha recentemente captado de um grande cliente, e que com essa preocupação, né, de atender a demanda, pensando sempre na jornada completa com tecnologia. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. É por aí. E a gente pode aproveitar aqui e falar um pouco da nota comercial, né? O que você acha? Seria um momento bom para a gente falar um pouco aí das possibilidades? Pode falar. A gente, assim, tudo... Não, assim, na verdade, a nota comercial, né, a gente acabou desenvolvendo ela na plataforma muito por conta das demandas do mercado. A gente começou a entender que a nota comercial começou a chegar no mercado, principalmente no mercado de multicedente, multisacado, né? O FDIC, que ele está acostumado a conceder crédito para grandes indústrias. A nota comercial ela é um instrumento, né, para a formalização de uma captação de dinheiro. Basicamente é isso. A finalidade da nota comercial foi criada para isso. Diferente da CCB, né? São produtos que podem eventualmente ser utilizados de forma similar, mas não é a mesma coisa, tá? A CCB, de fato, é um produto bancário, ou seja, só formaliza a dívida de CCB uma instituição habilitada pelo Banco Central. Perfeito. E nota comercial é uma relação entre 2 empresas, né? Uma que é a emitente que pode emitir para captar dinheiro e o outro que é o credor, que vai integralizar capital naquela empresa. Então, são inúmeras, vamos dizer assim, tipos de operação, né, modalidades que podem ser utilizadas a nota comercial. Na grande maioria, hoje, no Brasil, as notas comerciais são utilizadas para fins de crédito. Então, perfeito. A indústria ou empresa limitada, ou SA, né, que tem algumas variáveis aqui importantes para se emitir uma nota comercial, mas então, na grande maioria, as indústrias emitem a nota comercial e um FDIC, um fundo, vai lá e integraliza capital nessa empresa para fins de crédito. Então, isso que acaba acontecendo. Muito bom. Eu tinha percebido outra possibilidade, que eram aquelas empresas que faz muito intercompany, né? E acaba tendo que equilibrar ali os caixas, né? Uma empresa que cresceu inorganicamente, fazendo muita aquisição,
não dá tempo de consolidar o CNPJ, você fica com caixa entre empresas e ali é uma opção para também economizar impostos e operacionalizar de maneira inteligente, né, através de uma jornada eletrônica, né? Muito bem lembrado, Magela. Assim, de fato, a nota comercial tem um benefício que é a isenção do IOF. Não existe IOF nessa operação. Então, de fato, o mercado acaba acaba sendo muito atrativo, né, para o mercado, para quem emite essa nota comercial. E a modalidade, de fato, que é o antigo contrato de mútuo, vamos dizer assim, o contrato de mútuo que ainda as empresas, na verdade, se utilizam. Exatamente. A gente recentemente atendeu uma grande empresa listada na Bolsa, pra vocês terem ideia, que optou em trocar todos os contratos de mútuo dela por notas comerciais, onde ele consegue transferir dinheiro de uma empresa para outra e ele tem a operação, de fato, muito bem formalizada, regulamentada, então, inclusive, dá até mais transparência, né, para o mercado. Então, para essa empresa que é listada na Bolsa, isso é um grande instrumento, né, para ser utilizado para esse tipo de operação. Foi ela mesma que, quando eu cheguei lá, estava o teu gestão à vista, identificando, e foi muito legal, cara. Foi quando eu conheci o produto, que eu não conhecia o produto, né? Muito bem. Muito bom. E vocês podem ver, né? Vou dar outro exemplo aqui, que é a relação RBI e o Y3 com o financiamento estudantil. Então, foi mais ou menos assim, a gente tentando achar opções, né? Fui demandado por uma grande empresa listada na Bolsa, na mesma história, e a gente tentou achar ali uma solução, e encontramos uma solução, hoje usando o FGTS, né, com saque aniversário, onde a gente já fez mais de 700 operações, né, em um ano e pouco, 1 ano e 3 meses aproximadamente. Estamos fechando novos contratos, né, está subindo agora uma outra empresa listada na Bolsa, uma outra que é uma investida de um grande fundo, na verdade, de um grande fundo soberano, e uma outra mais local. Então, são as 3 próximas que estão subindo. Mas você vê essa jornada completamente integrada, né, transparente, com muito compliance, que eu acho que é um ponto importante, né, para a gente ter empresas listadas na Bolsa, né, embedded finance dentro da Y3. A questão compliance é super relevante. E então a gente vê isso, que é um pouco o trabalho que a RBI faz, né? A gente tenta também desenvolver negócios. E aqui é um caso muito legal, porque a RBI desenvolve através de tecnologia, né? Tem 60 parceiros, internacionais inclusive. A gente desenvolve através de fusões e aquisições e estruturação de capital, de fundos e etc. E o caso nosso aqui, na nossa parceria, faz as duas coisas juntas, né? Tecnologia e financiamento. E aí, fazendo essa introdução, para fazer uma pergunta, pode até voltar lá, Rafa, a apresentação. A gente tem observado alguns movimentos, né, nessa direção de grandes corporações, de abrir sua fintech, né, de entrar. Isso, principalmente há 3 anos atrás, a gente viu mais, né, pós-pandemia. E algumas retrocederam, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Walmart, aqui Via Varejo, tem algumas empresas que voltaram. E eu tenho uma hipótese aqui que eu queria pensar contigo nela, né? Não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo, focado com core business de vocês, com anos de experiência, né? Mesmo a empresa sendo grande, um corporate como essas que eu citei, é difícil. Quando eu era de uma corporate, eu sempre fazia o exemplo da força de gravidade. Cara, não tem jeito. Entrar um produto novo, uma categoria nova, a força de gravidade do core business da gente puxa muito e a gente acaba não se dedicando. Eu até acho que talvez tenha sido esse o motivo. Mas talvez porque não conheciam a Y3. Se tivessem conhecido com essa experiência e com esse portfólio, essa é a minha hipótese, Tatá, mas eu não sei o que você acha. Não, assim, a gente lógico que se dedica a esse mercado de crédito há muitos anos, né? Então, é um pouco do que eu sempre digo, assim, é cada um no seu espaço, aí, né? Quando a gente tenta fazer determinadas coisas que não é o nosso ramo, né? E a gente olha eventualmente algum parceiro, algum amigo, olha, o cara tá ganhando dinheiro nisso, eu vou começar a fazer aquilo lá, tal.
eu acho que hoje o mundo ele é muito profissionalizado. Ou seja, Sem dúvida, sem dúvida. não existe espaço para amador, né? Qualquer negócio que for fazer, independente qual ele seja, precisa se ter muita especialização, precisa conhecer muito no detalhe. E crédito é algo super delicado. Crédito é algo que, de fato, você tem um risco do capital empregado, né? É verdade. Então, fazer esse trabalho, e ainda eu sempre digo, no Brasil, né? Porque se fazer crédito já não é fácil. No Brasil, bom, aí o cara tem que ser bom demais. Aí não é fácil. O Brasil ainda assim, o mercado ele é muito exigente, né? Para fins de seleção de crédito, de análise, tudo isso. Mas enfim. E a concorrência dos bancões também, né? Mas é claro, assim, vale lembrar também que crédito é algo muito específico também. Então, assim, crédito para financiamento estudantil é uma coisa, para financiamento de carro é outro. Para fazer o CDC lá no varejo, ele é completamente diferente. São riscos completamente diferentes, né? Então, acho que isso tem que estar muito claro, porque às vezes a modelagem, né, desse crédito, né, dessa análise para concessão de crédito, ela precisa ser muito específica para cada um dos mercados e para cada um, inclusive, dos ecossistemas. Né? Porque você conceder crédito para a universidade lá no Nordeste é um, para a universidade no Santa Catarina é outro. Vocês são públicos Mato diferentes. Grosso, então. Mato Grosso, assim, são culturas diferentes. E a gente precisa saber. O Brasil é muito grande, mas a verdade é isso. Assim, o Brasil é um continente e a gente precisa ser realmente muito específico. Tratar de forma muito específica cada um dos casos, seja segmento, por região ou por, né, produto. Então, e eu procuro isso é o que a I3 procura fazer, né, através da experiência e de tecnologia principalmente, né? Como é que a gente cerca tudo isso, como é que a gente organiza todo esse fluxo de forma que a gente consiga ter mais sucesso na concessão. Porque não é só conceder crédito, né? É conceder, mas sabendo que a gente vai receber, né? Que vai ser aquele crédito ele foi bem concedido, né? No prazo certo, na taxa certa, acho que tem todo esse entendimento, né? Quando se fala desse mercado. Não, e você me deixou mais confortável aqui, porque nessa linha de crédito de estudantes eu tentei outros mercados que não rodaram. Tá? Até a gente fez algumas transações, mas não escalou. Que foi desde viagens, quando a CVC lançou, eu também entrei. Varejo de imóveis, por exemplo. Imobiliário, né? Gestoras imobiliárias de aluguel, de imóveis. Lá no Rio Grande do Sul também a gente rodou algumas, mas não conseguiu. Cirurgias plásticas, cirurgias oftalmológicas também não rodou. Então tem muito isso, né? E a RBI faz isso no estudantil, porque a gente tem uma equipe dedicada só para isso. Então a gente não conseguiu montar, talvez, ou o mercado talvez não respondeu o que a gente queria. Então realmente essas particularidades de cada mercado, de cada jornada, de cada momento de crédito, de cada risco, são relevantes. Eu concordo contigo e acho que também foi um dos motivos, né? Força de gravidade lá puxou esses caras para o core business dele. Rapidamente. E o teu case foi um case de sucesso, né? Vamos lá, esse aqui a gente colocou do FGTS ali para fins de financiamento do estudante, eu acho que foi um case de sucesso. Sem dúvida, né? Assim, tá super muito bem consolidado. E acho que felizmente a gente acertou, né? Eu acho que foi um negócio super legal. E a gente sempre com o objetivo de ajudar de fato a sociedade, porque esse é o fim do crédito. O fim do crédito é de alguma forma fazer com que aquela pessoa possa adquirir serviço ou produto, né, dentro das condições que ela se propõe, né? Então, cara, e numa atividade assim sensível, né, que é educação, investimento, longo prazo, muda as pessoas, saúde, você vê isso mais fácil, né? Tem uma outra linha de crédito que eu faço para faculdades de medicina, para alunos de medicina, e eu estou vendo claramente isso. É recém-lançado, há 3 meses. Os testemunhos que meu time, eu que estive em vestibulares presenciais para poder entender o consumidor, você vê o envolvimento sentimental da família, né? Pessoas religiosas que oram, dizendo vai dar certo no crédito e etc.
Então, isso é uma missão bacana. Eu até digo, eu passo isso pro meu time, ó, persiste, vamos tentar continuar, vamos estudar o caso. No caso da medicina é mais complexo, né? Aqui na FGTS, gente, a gente faz no mesmo dia, assim, é impressionante. Um dia sai o crédito. E segundos, segundos, né? Mas assim, a gente faz ali a prospecção, converte e tal, em segundos sai o dinheiro, entra o dinheiro. E nesse é mais longo, então a gente persiste e tal. Então o time está muito dedicado porque a gente vê o outro lado, uma questão social bem bacana. Legal. Muito legal mesmo. Legal. E aí, voltando aqui um pouco, a gente pode pensar em alguns produtos, né, que que você já opera, que está tendo destaque aqui recentemente. Né? E ali a gente pode falar especificamente, por exemplo, do Car Equity, por exemplo. Pode ser um produto, a gente já vem falando há algum tempo sobre isso, né? Como é que é a tua visão? Você que é um visionário e que desbrava isso no Brasil. O Brasil é muito grande, concordo contigo. Então, Angela, o negócio do veículo, né, ele é um mercado que os bancos atuam muito forte há muitos anos. E tem alguns bancos muito especializados nisso. Né? Sem dúvida. Mas a parte legal aqui, o que a gente se propõe a fazer a gente não está aqui se comparando com o banco. A gente está querendo impulsionar empresas que queiram entrar nesse mercado. Perfeito. Né, de fato, e financiar aquilo que está dentro da casa dele. Então, um exemplo que a gente tem feito aqui é um relacionamento com concessionárias de veículo, Perfeito. do qual essas concessionárias normalmente tem vários bancos cadastrados, que o cliente chega lá e ele escolhe, ou ele coloca a ficha dele e os bancos analisam para fazer o financiamento do veículo. Então, o que a gente tá falando aqui por que não a própria concessionária fazer parte do financiamento deste veículo que está dentro da casa dela. Então, essa é a parte legal, né? Então, esse é o Embedded Finance, né? São as finanças embutidas que ele pode explorar dentro do ecossistema que ele tem dentro da casa dele. Então, ele tem dados, ele tem histórico, ele conhece o cliente dele, ele tem tudo isso, ele tem o produto dentro da casa dele. Então, a gente entrega as ferramentas para essas concessionárias, no caso, fazerem todo o processo. Eles vão continuar fazendo aquilo que eles mais sabem, vender carro. E a gente vai entregar tecnologia para eles poderem financiar o próprio veículo que está dentro da casa deles. Então, acho que isso é super legal. A gente tem já conseguido colocar de pé algumas operações. Fantástico. E aí entra um pouco também, que esse é o financiamento do carro, mas o Car Equity, acho que aí a ponte aqui com vocês o próprio Car Equity é uma solução também, que é o refinanciamento do carro, né? O Car Equity. Então, o cliente já quitou o carro, já pagou o que ele tinha de parcela lá por aquele banco que ele financiou na largada, e ele quer refinanciar. Então, ele precisa de um dinheirinho para poder fazer, eventualmente, o pagamento de um estudo, concreto. Né? De um estudo. Vamos falar aqui que é... Medicina mesmo. Medicina, tem casos que não foram aprovado o imóvel, por exemplo. Então, eu preciso pegar um dinheirinho para lá. Então, a gente tem a possibilidade aqui de fazer o refinanciamento do carro dele. Então, o carro dele, o exemplo, custa 100 mil reais, a gente entrega 50 mil para ele, né? Faz a alienação do veículo e esse dinheiro é a oportunidade dele, esse refinanciamento, de poder ingressar e fazer o pagamento da faculdade dele no prazo que efetivamente ele precisa. Então, são mais 3 anos de faculdade, eu preciso estar tranquilo e poder fazer o pagamento disso. Então, a gente refinancia o carro dele por mais 3 anos, 4 anos. Perfeito. E ele vai pagar uma taxa acessível por estar, eventualmente, trazendo o carro também, que é custo de financiamento de carro, normalmente é mais barato do que um crédito pessoal, que se ele for tomar no banco, muito mais barato. Então, acho que esse é um produto muito legal e que a gente, acho que em breve podemos colocar em prática isso já nos projetos. E o que é legal é que todos esses produtos aqui que o Taba fala é na mesma plataforma, gente. Ele só disponibiliza lá na minha plataforma, que é o White Label da RBI, e a gente vai só tendo produtos novos. E muito rápido, assim. Assinou o convênio, segue. Exatamente, é no mesmo módulo, né? Então não tem que ficar criando um novo ambiente ou novo... Não tem tudo isso, não. É a liberação de um produto. Exatamente. Isso é o que, assim, se a gente for olhar, é o que está aqui um pouco, né? É o CAS, né? É o Credit as a Service. É o Credit as a Service. É um dos casos, né? Então, assim, são vários produtos. Aqui, na verdade, vocês estão vendo na tela, basicamente, são alguns produtos listados nossos, né? Na primeira coluna. Na segunda coluna são alguns tipos de cliente que a gente acaba atendendo. Estamos falando aqui de
diversos, né? Seja desde fintechs, indústrias, mas varejo, hospitais, universidades, como a gente está falando aqui como exemplo, né? Então, assim, tem de tudo. E depois nós temos na terceira coluna alguns produtos listados, tá? Nós temos hoje mais de 25 produtos já instalados na plataforma, mas aqui são alguns. Então, estou falando aqui de crédito pessoal, crédito consignado público ou privado, né? Esse é um produto que a gente opera bastante também na 83. Então, crédito estudantil e depois essa parte de car e home equity, né? Que são produtos bem utilizados. Então, isso aqui é um pouco do cenário resumido, vamos dizer assim, do que a gente tem na plataforma. Não, perfeito. E você trouxe um tema. Rafael, você pode avançar aí, que eu vou até antecipar que eu ia falar mais na frente. Tá bom. Esse aí. Tá bom. Parece que a gente combinou, mas não combinou. Geralmente a gente fala um pouco o roteiro, mas eu tenho aqui na manga aqui algumas coisas coringa. E aí muita gente me pergunta, tá bom. Eu que vejo muitos negócios aí, muitos segmentos diferentes. Cara, faz sentido eu embedded finance, né? E você falou muito bem. O cliente já é seu, não é do outro. Quanto foi que custou? Quem é de marketing comercial sabe. Quanto é que custa contratar um cliente novo, né? O famoso CAC, né? Custo de aquisição do cliente. É enorme. E você está, muitas vezes, com dinheiro em caixa, podendo fazer o Credit as a Service no teu ecossistema. Não precisa ser 100%, não precisa concorrer com os teus parceiros, né? Você só capta ali um pouco, até para entender, como justificativo, isso é importante, a jornada do teu cliente, né? Você vai dizer, cara, o que eu tenho de feedback é que a minha jornada está melhor do que a do parceiro, por exemplo, para fazer um crédito consignado, sei lá. Perfeito. Né? Então, você consegue mensurar a tua jornada completa. E aqui eu trouxe algumas informações, né? O que parece brincadeira, mas o Google é monopólio, né? Agora parece que decidiram que o Google é monopólio. Eu dizia até uma piada, tá? No momento que eu estava em educação, o auge da competição, da competitividade, eu comentava, cara, quem está ganhando no mercado de educação, o pessoal me perguntava, quem é que está ainda ganhando dinheiro com educação? Eu disse que é o Google. O Google está ganhando dinheiro pra caramba. Tudo mais caro lá. Então, finalmente, vocês podem ver, você tem a RD Saúde, né, a rede de farmácia aí, uma das maiores do Brasil, investindo nisso também, fazendo um rebrand, captando na jornada de saúde, fora a compra do medicamento, trazendo outras opções para poder potencializar os seus canais de venda. E aí, mais uma página, por favor, Rafa. E aí você vê, né? Eu quando em 2021, quando eu comecei a comentar isso, todos querem ser banco e escola, eu dizia isso. Hoje todo mundo quer ser saúde também, todo mundo quer ser tudo. A iFood lançou agora o banco digital. Então, a gente está falando aqui não é uma coisa na lua, 50 mil metros de altura, está falando do teu dia a dia. Você tem em casa parte dos clientes que fazem operações financeiras com outros parceiros, ok, pode continuar, mas você pode fazer também, né, sem concorrer com os teus parceiros, mas entendendo sob a ótica de jornada. É isso que eu falo muito com os meus clientes, sabe? Acho que eu até levei uns 2 recentemente do Nordeste, um foi pessoalmente, o outro a gente está tentando negociar. Essa questão, você vai entender a jornada mais do teu cliente. Então, é muito mais do que só capitalizar o teu recurso financeiro, né, Taba? Lógico, não. Tem todo um trabalho para fazer, que é tem que diagnosticar, né, todo esse ecossistema dele, de entender o que precisa, qual que é a demanda, qual que é a finalidade. Ou seja, a implantação é um processo. Perfeito. Né? É um processo, né? A gente está aqui para poder ajudar essas empresas a pensarem realmente de como entrar, de como fazer, executar todo esse projeto, né? Mas assim, essa parte aqui realmente que você está colocando, Magela, é legal porque são várias tentativas de muitas empresas querendo entrar no mercado financeiro. Isso é importante. Né? O cara é varejista, o cara no caso aí, iFood, por exemplo, tu vê, há algum tempo ele já explora esse mercado, porque ele tem, de fato, um ecossistema gigantesco dentro de casa, né? E ele entende que lá ele consegue extrair de alguma forma valor, né, e serviço financeiro para o seu cliente, que esse cliente ele vai ter de alguma forma uma relação mais próxima com ele,
Perfeito. Porque assim, tudo tem um porquê nisso aqui, né? Não é simplesmente ele quer conceder crédito para ganhar dinheiro. Não é isso. Esse é o ponto. Assim, existe uma finalidade aqui muito maior, que é o relacionamento deste cliente dentro da plataforma. Ele está consumindo os produtos dele, né, através de crédito que ele está concedendo. Então, acho que isso é muito legal. Né? A gente está falando aqui de um negócio que vai muito além do que simplesmente oferecer e ganhar dinheiro. Não. Ou seja, esse aqui de fato, é um caminho, mas o iFood não está pensando nisso. O iFood está pensando em engajamento com o cliente dele. Isso aí. Relacionamento 24 horas de como ele pode ajudá-lo de alguma forma a permanecer na plataforma dele. Né? Então... acho que esse é um valor agregado muito grande. E que são tentativas diversas de muitas empresas. Né? Cada vez mais. Assim, esse é um projeto que eu sou entusiasta de poder ajudar essas empresas a ingressar nesse negócio, né? Nesse mercado. Né? Do sistema financeiro. Principalmente crédito, porque a gente escuta muito Banking as a Service, né? No mercado. Exato. Isso é uma palavra que está super difundida. Mas eu, quando escuto Banking as a Service, é algo muito amplo, né? Estou falando do banco, Assusta. Né? É o banco, é uma coisa mais ampla. Banco Central, mais um regulador aqui para mim. Entendeu? Então, assim, só que eu acho que tem um ponto aqui que é... O Banking as a Service, que na grande maioria das vezes, são aqueles caras que montam, pelo menos na minha cabeça, né? Quando a primeira coisa que eu escuto Banking as a Service, eu escuto da conta digital, abertura de conta digital. Isso eu acho que eu tenho um pouco de receio em relação a falar de conta digital isolada. Perfeito. Né? Porque, de fato, isso, Magela, não... acho que virou a paleta mexicana. Sabe aquela coisa do sorvete lá? Nasceu 1000 e vão morrer tudo, porque difícil, não tem grande valor agregado ter uma conta. Né? Eu acho que tem que ter mais do que isso. A conta é a lojinha para você vender algum produto. Perfeito. Tá certo? Muito então, bom. Tem que entregar algum produto. E o principal produto, né, de um banco é crédito. Ou seja, o banco começou com isso, né? Historicamente, há 500 milhões de anos atrás, quando começou a existir o banco, né, era empréstimo, era dinheiro que emprestava dinheiro para a pessoa comprar alguma coisa. É isso, né? Nasceu disso, né? Não era vendendo seguro nem abrindo conta digital. É isso aí. Mas enfim, então, são várias tentativas, só resumindo, eu acho que, Magela, muito legal que a gente está embarcado nisso, querendo ajudar tantas empresas nesse processo, né, de ingresso no mercado financeiro. E me lembrei aqui, você falando também, de uma época que eu era de uma indústria de B2B, era o diretor-geral, e o fundador, né, não o fundador, da família que tocava lá, ele dizia: imagina, se a gente vai vender embalagens, vamos no marketing, não vamos num cara de compras. E é um pouco isso, né? E é isso que eu levo quando eu vou falar de Embedded Finance. Eu falo, não é somente monetizar o teu capital, você tem que entender, ampliar a tua jornada. O importante é ampliar. Perfeito. Né? A gente, em educação novamente, começava a entender no 3º ano do ensino médio. Depois a gente foi para o 2º, 1º, 9º ano, para poder entender mais a jornada. Essa analogia que eu faço. É capturar aquele cliente lá no começo. Lá, né? No começo, começar, né, na memória. Muito bom. E aí eu queria falar um pouco agora, tem um convidado aí que vai entrar, né, Rafa? Ele estaria aqui, o nosso grande amigo Reginaldo, diretor-geral do IBMEC Nacional, comentarista em várias emissoras de televisão, e está mandando uma pergunta aí para a gente falar um pouco também. Ele estaria aqui, mas infelizmente não pôde participar. Então, Reginaldo, por favor, obrigado novamente. Olá, tudo bem? Queria aproveitar para fazer uma pergunta mais voltada ao modelo de negócio e o impacto que a regulação possui nele. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria entender um pouco mais é o tanto que vocês dependem, né, ou estão expostos à regulação, possíveis mudanças da regulação, e até nesse sentido, se vocês se preocupam com possíveis mudanças de entendimento do Banco Central, mudanças de entendimento da regulação, se avaliam esse tipo de questão como algo que pode expô-los e ter um efeito, né, negativo ou até em alguns casos positivo sobre o negócio, né? E ainda nessa direção,
Vocês já avaliaram outros países aqui, talvez na América Latina, né, que possuem regulação semelhante e que seriam um possível foco de expansão nesse sentido, né, que por terem um modelo regulatório talvez parecido com o Brasil, às vezes até mais favorável, seriam um ponto natural para uma possível expansão? Boa, grande Reginaldo. Legal. Reginaldo, obrigado aí pela pergunta. Vamos ver se outra oportunidade a gente está junto também, né? Com certeza. Mas assim, eu vou tentar responder aqui inicialmente pela questão regulatória. De fato, assim, o Banco Central, a UI3, no caso, como SCD, ela é regulada pelo Banco Central, né? Para você entrar com esse processo do Banco Central, existe toda uma exigência muito pesada, né, por conta do Bacen, entendendo quem são os sócios, o que eles fizeram já pelo sistema financeiro. Então, isso assim, não é qualquer um que tem a licença de uma instituição financeira, tá? Assim, não basta ter, eu quero dizer assim, não basta ter dinheiro, não é colocar dinheiro que eu tenho a minha licença. Não é assim que funciona. O Banco Central está muito preocupado em saber quem são as pessoas, o que elas já fizeram pelo sistema financeiro antes de pedir essa licença. Então, tem todo um processo, né, que é feito pelo Bacen para o ingresso. E depois, o monitoramento do Bacen, que de fato é um regulador muito perto, ele está sempre olhando e observando tudo, né? O monitoramento é muito rígido, né? Então, assim, todos os relatórios que a gente tem que mandar diários, semanais, mensais, semestrais, realmente tem que ter uma equipe bastante robusta, né, para atender todas essas exigências. Então, não vejo, assim, eu vejo que cada vez mais a preocupação do Banco Central é fazer com que essas empresas que tenham licença como a nossa, né, de SCD, tenham mais controles internos, né, mais preparadas a combate a PLD, então prevenção à lavagem de dinheiro, a parte de compliance, né? Isso é uma preocupação muito grande do Banco Central. Então, e a gente, modéstia à parte, faz muito bem isso. A gente se preocupa muito com toda essa questão. Então, e eu acho que é muito positivo. Acho que cada vez mais o Banco Central está cercando mais isso, criando mais regras e mais controles, né, para essas empresas. E a gente enxerga isso como uma coisa muito positiva. Tá? No sentido de que está no jogo quem realmente tem capacidade de atender, né, todas essas exigências. Né? Então, essa acho que é a primeira resposta aqui para o Reginaldo. E depois, falando um pouquinho de negócios que a gente vê ao longo aqui na América do Sul ou fora. Bom, a gente sabe que em termos de tecnologia, né, a gente tem como referência aqui tecnologia Israel. Né? Israel é um país que é realmente, para nível de tecnologia, de forma ampla falando, né, é um país que é muito envolvido nisso. Né? Ele investe e coloca muito dinheiro nesse tipo de empresa. Mas, tratando sim em sistema financeiro, o Brasil é referência. Né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? O Brasil é referência no sistema financeiro. A gente está na frente, eu diria que a gente está entre os 3 sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, né? Então, são tantas coisas que vêm acontecendo aqui. Tu pega recentemente a questão do Pix, é uma inovação espetacular. Sem dúvida. Né? As coisas que acontecem, como a gente consegue transacionar, né, de forma em segundos de contas de uma pessoa física ou jurídica de um para o lado para o outro, a qualquer hora do dia, 24/7, isso é revolucionário. Né? A gente olha os Estados Unidos, que é um país gigante, né? Ele não tem, mas nem perto do que do sistema financeiro deles, do que a gente faz aqui, né? Então, o Brasil é referência, isso é importante, né? Depois, na América do Sul, a gente tem um outro país que ele também se envolve muito nisso e tem investido muito em empresas como a nossa, em fintechs, neste mercado, é a Colômbia. A Colômbia é um país também que está super, vamos dizer assim,
envolvido em todas essas tendências de mercado, né, para fins financeiros. Então, acho que eu diria que esses 2 países são países que eu colocaria ali como fontes aí de atenção, né? Pô, legal. Colômbia estava fora do meu radar, totalmente. Bom saber. Eu tenho até amigos lá colombianos, mas de fato eu não estava. Agora você falando, eu estou me recordando aqui dessa vertente. E tem a questão da regulação lá, né? Que também você teria que se adaptar, etc. Então, assim, cada país tem essa uma regulação. Barreira, né? Tem, com certeza. Tá? A gente na verdade, já está aqui fazendo alguns trabalhos, tá, com algumas empresas que já estão em outros países. Tá? A gente já está fazendo essas trocas, né, de informação e tudo isso, inclusive trazendo empresas, por exemplo, a gente tem uma empresa do Uruguai que está ingressando no Brasil, a gente está ajudando a eles a ingressar aqui no Brasil, né, fazendo toda essa adaptação, vamos dizer assim, né, do que eles tinham de sistema para uma adaptação, uma regulamentação brasileira, que é uma regulação diferente, né? Mas, de fato, assim, então essa é uma barreira de entrada, mas acho que ao longo dos anos está havendo um certo entendimento de algumas regras básicas, tá? Então, isso tende a que essa barreira ela seja menor, né? Daqui para frente, né? Cada vez mais. Como a Basileia, essas regras assim internacionais, né? Exatamente. Boa. O Rafael, vou abordar aqui um tema que a gente falou de mais uma página aí, eu acho. Essa aí, perfeito. Então a gente falando aí do Credit as a Service, o impacto, aqui são algumas pesquisas. Então no primeiro aqui a gente vê ali uma notícia, né, de 1 trilhão do mercado de crédito no Brasil. Dentro dessa matéria aí já fala que as fintechs podem chegar em 700 milhões rapidamente. E ali você tem do lado direito ali o uso do banco digital, né? Você vê na classe D, E, C, A, B, né? Muito forte no Brasil. Você vê aqui... E aí a gente tem a tragédia do Rio Grande do Sul, sei que você é de lá, né? E todo mundo ficou super comovido e envolvido. Eu não imagino uma situação daquela se não tivesse os bancos digitais. Ia ser muito pior, por exemplo, né? Com certeza. Não só sob o ponto de vista de crédito, como também de utilização dos recursos. Você tem que ir na agência e não podia ter ir na agência. Então, são coisas que a gente percebe. E aqui você vê hoje o Credit as a Service aqui, das fintechs, enfim, já respondendo quase 14% no Brasil, né? E aí você tem toda aquela questão de securitização, fundos, etc. E para quem está ali pensando só no seu dia a dia, vender sua mercadoria, seu serviço, acha que isso é muito longe, mas não é tão longe assim hoje em dia, né? A gente fazer uma securitizadora, levantar um FDIC, vocês conseguem também ajudar nisso, né? Muito, a gente se envolve muito, né? Porque esse é um pouco das nossas raízes, né? A gente nasceu nisso. A gente nasceu na parte de estruturar veículos para fundear, né? Para trazer recursos para essas operações. Então a gente ajuda muitas empresas nesse processo, né? A gente está na cadeia toda, né? A gente entra lá pensando qual que é a modelagem do crédito, entrega a esteira, tudo isso desemboca em algum veículo que pode ser uma securitizadora, um FDIC, e a gente ajuda nessa distribuição, vamos dizer assim, nessa corrida por recursos para fundear, né, para trazer esse recurso destinado a crédito. De fato, né, Magela, olhando um pouco para esse gráfico, assim, o primeiro mundo é digital hoje, né? O mundo é digital. Sem dúvida. Então, o fato de existirem bancos digitais, né, e todo o sistema financeiro embarcado aqui, falando aqui dessa parte transacional, principalmente, né, de Pix e tudo isso, de forma instantânea, isso ajudou muito o processo aqui que aconteceu desse desastre no Rio Grande do Sul, que nós tivemos. Acho que foram inúmeras... Acho que quem salvou esse país, de fato, foram as pessoas. Sem dúvida. Foi impressionante o movimento, né, do empresariado de querer ajudar, de trazer, de realmente, assim... aí tu vê como o brasileiro né? Como o brasileiro é solidário, né? Assim, numa demonstração efetiva num desastre como esse, né? Realmente foi fundamental para as coisas darem certo. E lógico, pensando aqui
com o sistema digital, né, de tudo isso que foi criado, e cada vez mais essa evolução facilitou com que os recursos chegassem muito rápido às pessoas necessitadas. Exatamente. Né? Então, isso acho que foi super importante. Foi super importante. E depois, assim, olhando um pouco da questão do ingresso das empresas no mercado de crédito, né? De fato, assim, existe um movimento muito grande, os números estão crescendo cada vez mais, né, dessas empresas que querem conceder crédito, né, falando de um ambiente do sistema financeiro nacional, mas ainda ele é predominante dos bancos, né? A gente tem que lembrar disso. Ele ainda existe uma concentração de crédito muito grande nos bancões. É isso que acaba acontecendo. Então, mas, de fato, o Banco Central, uma das agendas dele, ou talvez uma das principais, é a desconcentração do crédito no mercado. E o nosso movimento aqui de crédito as a service é, de fato, muito bom. Uma ferramenta que está engajada com essa agenda do Banco Central, né? De desconcentrar o crédito no país, que à medida que a gente tiver mais opções de crédito, o crédito tende a ser mais barato, porque isso é a lei da oferta e da demanda, né? O crédito tende a ser mais barato, tende a ser o serviço bancário melhor. Né? Então, acho que só a população que sai ganhando. De fato, é isso que acontece. Né? E o Open Finance, né, faz totalmente essa democratização, né? Você consegue, né, fazer a transição de um banco para o outro, a portabilidade, levar dados, trazer dados. Então, a avaliação de risco, o motor de crédito que vocês usam tão bem, também fica alimentado lá para fazer. Muito bom, Joia. Eu só queria corrigir aqui que eu falei 60 milhões, eu acho, mas é 60 bilhões o potencial no Brasil, só de finance as a service, de crédito as a service. Tá? Mas o que tu falou, Magela, só completando aqui tua fala, tu falou uma palavra para mim que é mágica hoje, tá? Que é dados. Isso é a coisa mais valiosa que existe hoje em qualquer empresa, são os dados. Então, essa questão do Open Finance é o tratamento desses dados, né? De como a gente consegue compartilhar entre as instituições financeiras esses dados para beneficiar a população. Perfeito. Né? Para ele poder carregar o histórico dele que tinha num banco, de ele trazer para outro, ele não perder esse histórico e ter as condições ainda melhores do que ele já tinha. Né? A única forma de a gente avaliar isso é através dos dados. Não tem como outra forma de fazer essa avaliação. E ainda mais com inteligência artificial, modelos preditivos, né? Você tem que ter dados lá. Dados. E aí você falou de tecnologia, me surgiu aqui agora um ponto. Fala um pouco da tua equipe de tecnologia, é grande lá, né? Então, para manter isso daí. Esse é um investimento que não é barato. Mas, de fato, são eles, assim, eles que transformam as nossas ideias, né, Magela? A gente precisa lembrar disso, né? É verdade. Nós temos ideias, mas nós vamos executá-las, vamos transformar isso. São esses caras que fazem. Sem dúvida. E a gente, felizmente, tem uma equipe maravilhosa, o pessoal é muito eficiente, muito eficiente. A nossa equipe, eu diria que até não é tão grande, né, em comparativo com outras empresas do nosso ramo, mas eu acho que eu adotei uma política, tá, de ter os melhores comigo. Assim, eu sempre lembrei disso. Assim, não adianta a gente ter 20 caras trabalhando e todo mundo meio que remando para ver o que vai conseguir e tal. Não, assim, eu quero os melhores. Né? Quem são os caras bons de mercado? Normalmente esses caras são um pouco mais caros do que os outros. Tá? Mas eu, como filosofia de trabalho, eu prefiro ter os melhores do meu lado, que eles me entregam uma produtividade maior. Sempre buscando produtividade. E então, agregam, né? E agrega, né? Você é cara que sabe pensar, tu vai pedir para fazer uma coisa, mas ele vai vir te perguntar se dessa outra forma seria melhor. Então, isso tem um valor muito importante pra gente. Não, acho que isso em qualquer negócio hoje em dia, né? São duas realidades que eu vejo em todos os negócios. Primeiro, tudo tem tecnologia, né? Você está envolvido em tecnologia, como você falou, o mundo digital, e o outro, as melhores pessoas. Acho que essas duas coisas não mudam. Mesmo na Idade da Pedra, a tecnologia não muda. O cara que inventou o fogo fez tudo diferente. Né? Mudou lá as armas, as primeiras armas de pedra também. Então, tudo é tecnologia. Há anos, e agora a gente está talvez colocando um zoom maior, né, sobre isso. Verdade.
Muito bom. Para finalizar aqui, está acabando já, Taba. Muito obrigado. Realmente bem esclarecedor aqui todas as nossas considerações. E tem uma tela aqui que fala um pouco dos... Mais uma, por favor, Rafa. Fala um pouco dessa realidade do Brasil que a gente falou aqui, mas é só um pano de fundo, né? Ou seja, o número de bancos no Brasil é muito concentrado. Esse movimento que você comentou do Banco Central, né, nessa direção há anos já de democratizar um pouco mais para servir melhor a população. Se a gente tirar essa foto aqui, né, que você vê que foi agora desse ano, o número de bancos no Brasil, China, Índia, o Brasil, coitado, nem se compara, né? Então, sob essa perspectiva, né, e retrospectiva, na verdade, como é que você vê aí o futuro da Y3? Como é que a gente vai engajar ainda mais aí nos próximos anos e os desafios aí que você tem para superar aí? Não, então, assim, de fato, isso aqui é a demonstração clara de que tem muito para acontecer ainda no Brasil, né? Ou seja, em termos de tecnologia, a gente está muito bem, em termos de sistema financeiro, o Brasil vai muito bem, mas existe um problema, que é essa concentração de crédito ainda no Brasil, nos grandes bancos, de fato, causam, na verdade, muito esse impacto das taxas elevadas, abusivas e tudo isso, né? Então, a gente precisa sempre lembrar dessa questão. E eu acredito muito que a gente está no caminho muito certo. Ou seja, que a U3 ela está engajada, esse é o propósito nosso, né? A gente nasceu com esse espírito de fazer com que qualquer empresa possa oferecer crédito. Qualquer empresa. E é qualquer mesmo, independente do tamanho, do setor, do segmento que ela atua, a gente consegue ajudar essa empresa a ingressar no mercado de crédito e oferecer crédito para o seu ecossistema, né? E aí existem diversas empresas especializadas, né, em grandes assets que têm funding, que têm dinheiro para poder ajudar também essas empresas a conceder esse crédito. Porque não basta também só ter a ideia, a vontade e não ter o dinheiro, né? Mas tem muitas empresas especializadas, grandes assets, especializadas em crédito, né? Que tem apetite para desenvolver trabalhos como esse. Então, a gente está num caminho muito certo, a gente tem relação em todas as pontas, né? No cliente que precisa, no cara que quer emprestar o dinheiro, então a gente faz essas conexões. Isso é importante. Né? E eu acho que a gente tem aqui, então, um caminho muito grande pela frente para se desenvolver, para as coisas crescerem. A expectativa que nos próximos anos esse gráfico, a gente possa voltar aqui e ver esse gráfico meio invertido. Melhor. Melhor distribuído. Exato. Mas Magela, super obrigado, tá? Já te dando aqui, agradecendo aí pelo convite. Adorei que tá com a gente bate-papo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades também. Tá? Foi muito gostoso estar aqui essa manhã com vocês. Que legal. Eu agradeço aí. Muito bom ter você aqui conosco. Eu acho que você vê ali, né? Todas as empresas podem ser beneficiadas, qualquer tamanho, qualquer segmento, fintech, serviço. E o importante é fazer as conexões, que é um pouco o que a RBI faz, né? A gente na verdade, um hub de desenvolvimento de negócios, que é o que você também faz, que é conectar as pontas para resolver a dor do cliente, a dor do consumidor. Então, prazer estar aqui com um parceiro aqui, parceiraço aí, a gente já convive aí há 2 anos fazendo negócios e pensando em novos. Se Deus quiser, vamos fazer mais ainda. Com certeza. Maravilha. Valeu, muito bom, amigo. obrigado, hein? Um abraço.